Olá, boa tarde. Eu gostaria de compartilhar algo da parte de Deus para a tua vida, algo que falou fortemente ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com você também, porque eu sei que Deus vai falar, assim como falou comigo, vai falar com você também. Tá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 48. A Bíblia nos diz o seguinte: esse pequeno versículo, essa pequena passagem, mas que fala algo tremendo, fala algo poderoso da parte de Deus, fala exatamente da fase em que antecedeu a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, quando Jesus ele chamou 3 dos seus 12 discípulos ali para o Monte das Oliveiras, onde ele pediu para que os 3 dos seus discípulos eles ficassem em oração, enquanto ele seguisse mais adiante até o monte, para ter ali um contato mais profundo e mais íntimo com o Pai. Talvez seria o último contato em oração ali naquele Monte das Oliveiras, onde Jesus teria, com o Pai, lugar onde Jesus ele tinha costume de falar face a face com o Pai ali, onde ele subia todos os dias para ter uma intimidade, um relacionamento com o Pai. E naquele último contato no Monte das Oliveiras com o Pai, Jesus ele orou o seguinte, no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 42, diz o seguinte: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É um versículo tão pequeno, mas que fala algo tão poderoso da parte de Deus, que eu gostaria até de compartilhar com você. Eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. Nesse versículo, Jesus ele orava ao Pai dizendo para que afastasse dele ao cálice. Naquele momento, Jesus sendo alguém onisciente, que sabia de todas as coisas, ele sabia o que estava lhe aguardando, ele sabia o que estava por vir, ele sabia do sacrifício, ele sabia que ele seria imolado, ele sabia que ele seria crucificado, ele sabia que ele seria arrastado, ele sabia que ele teria que carregar aquela cruz sobre os ombros, ele sabia que na sua cabeça seria cravado uma coroa de espinhos, ele sabia que o seu sangue rolaria, ele sabia que ele seria chicoteado, ele sabia que ele seria pregado numa cruz e que o seu sangue rolaria até a última gota. Até que não tivesse mais sangue no seu corpo, ele seria pregado ali naquela cruz. Ele sabia de todo o sofrimento, ele sabia de toda a dor que ele iria passar, de todo o desespero, de toda a aflição. E naquele momento a Bíblia nos diz que Jesus ele suou lágrimas de sangue, porque ele sabia qual seria o seu destino, ele sabia qual seria o seu fim ali naquele dia. Então por isso o Jesus carne, a carne de Jesus, ela ora ao Pai dizendo: Senhor Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. A carne de Jesus, a necessidade de Jesus, Jesus orava segundo a sua necessidade, segundo aquilo que ele via diante dos teus olhos. Jesus ele orava pela sua circunstância ali naquele momento, pela sua necessidade, por aquilo que estava diante dos teus olhos, por aquilo que estava prestes a acontecer, por aquilo que ele estava vivendo naquele momento. E ele pedia para Deus afastar dele aquele cálice. A carne de Jesus orava, mas o homem espiritual que era Jesus, o espírito que o ligava ao Pai, dizia: mas que não seja feita a minha vontade, que não seja feita a vontade da minha carne, mas que seja feita a tua vontade, porque foi para isso que eu nasci, para que seja feita sempre a tua vontade. E muitas vezes nós nos pegamos orando somente para as nossas necessidades, somente para aquilo que está diante dos nossos olhos, somente para aquela circunstância que está diante da gente e que às vezes nós não conseguimos enxergar qual que é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, porque nós estamos gastando tempo demais orando pelas nossas necessidades, orando por aquilo que nós achamos que é bom para nós, orando por aquilo que talvez não é a vontade de Deus, mas é a minha e a sua vontade, e nós estamos batendo tanto tempo naquela tecla, orando pela mesma coisa, e aquilo não acontece, porque muitas vezes nós
estamos orando somente para as nossas necessidades e esquecemos que há uma vontade que é superior à nossa vontade e às nossas necessidades, que é a vontade de Deus. Jesus ali naquele momento, a vontade da carne era: se possível, afasta de mim esse cálice. Mas havia uma vontade superior à sua vontade, a vontade da carne, que era a vontade do Pai. A vontade do Pai, ela está acima das nossas vontades e acima da minha e da sua necessidade. Eu não sei qual que é a sua necessidade, eu não sei qual que é a sua vontade, eu não sei qual que é a sua aflição nesse momento, eu não sei pelo que você tem chorado lágrimas de sangue, eu não sei o que tem tirado as suas noites de sono, o que tem te preocupado, mas eu sei que há uma vontade acima das suas necessidades, e talvez essa vontade ainda não foi revelada na sua vida, porque você está passando tempo demais orando pelas suas necessidades, quando de fato Deus não responde necessidades, Deus responde fé. Se fosse por isso, não havia tantas pessoas na rua passando fome. Se fosse por isso, não havia tantas pessoas dormindo na rua. Certa feita alguém me perguntou: Renan, mas por que você crê em Deus? Mas que Deus é esse que permite tantas pessoas ficar na rua, permite tantas pessoas sem lar, passar fome? Por que existe um Deus assim? E a minha resposta foi simples: porque eu creio num Deus que não responde necessidades, eu creio num Deus que responde fé. Só há uma maneira de nós nos relacionarmos com Deus, que é por intermédio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus se não tiveres fé. Então, Deus é um Deus que Ele responde à nossa fé e não às nossas necessidades. Então, muitas vezes nós não conseguimos receber aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus tem para a sua vida, porque você passa muito tempo orando pelas suas necessidades, por aquilo que você acha que é bom para você. A Bíblia nos diz que nós oramos e não recebemos, porque nós não sabemos pedir, porque pedimos mal para gastar em nossos deleites. Ou seja, às vezes nós oramos aquilo que nos convém orar para que nós possamos nos saciar daquilo que é bom para nós e se esquecemos que acima das nossas vontades há uma vontade de Deus que ela tem que se cumprir nas nossas vidas. E por isso que muitas vezes nós não recebemos, porque nós não sabemos pedir. Muitas vezes eu vejo pessoas orando e dizendo: Senhor, me dê, se o Senhor me prosperar, se o Senhor mudar a minha situação financeira, se o Senhor me der R$1 milhão, eu vou investir na tua obra, eu vou comprar um terreno para a igreja, eu vou dar uma igreja para o meu pastor. A intenção está certa, a intenção sua está certa, mas a forma como você ora está errado. Será que se Deus te der uma igreja hoje, será que se Deus te der R$1 milhão na tua mão, será que você está pronto para administrar tudo isso que Deus te deu? Será que você está pronto para receber tudo isso que Deus te deu? Deus não vai dar nada para você, Deus não vai dar nada para mim, sem que antes haja uma preparação e um suporte para que a gente possa receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu creio que é propósito de Deus te abençoar, eu creio que é propósito de Deus realizar o desejo do teu coração, sim, mas Deus tem uma vontade para a tua vida que está acima das suas necessidades. Então, eu te faço um convite nessa tarde a você mudar a sua oração. Ao invés de você orar pelas suas necessidades, para aquilo que está diante dos seus olhos, ore pela vontade de Deus. Ore para que a vontade de Deus seja revelada na tua vida. Ao invés de você orar para Deus, Deus, me dê R$1 milhão para que eu possa ajudar na tua obra, eu te convido você a orar o seguinte: Senhor, revela a mim qual que é a tua vontade. Senhor, me revela a tua vontade para a minha vida. Senhor, eu sei que há muitas necessidades para mim, eu tenho precisado de muitas coisas, mas eu quero que seja feita a tua vontade. Eu quero que a tua vontade seja revelada na minha vida. Ao invés de você olhar e pedir para Deus aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, peça a Deus para que Ele te dê
a sabedoria dele, para que ele te dê aquilo que é da parte dele, porque a palavra diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então não ore pelas suas necessidades, busque o reino de Deus, busque a vontade de Deus para a sua vida, busque saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Talvez você tenha passado anos e anos e anos e anos orando pela mesma coisa, e essas coisas até hoje ela ainda não aconteceu. Pedes e não recebes, porque não sabes pedir, porque pedes mal, pedes apenas para gastar em seus próprios deleites, pedes apenas para suas próprias necessidades, quando na verdade não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que nós venhamos o buscá-lo, Deus quer que nós venhamos a ter um relacionamento com Ele e saber qual que é a vontade dele para mim e para a sua vida. Eu creio que a vontade de Deus para mim e para a sua vida é te fazer prosperar nessa terra. A vontade de Deus para a tua vida é te fazer um grande empresário. A vontade de Deus para a tua vida é te dar uma casa, te dar um bom carro, te dar uma família, você comer o melhor dessa terra, porque isso é promessa de Deus. Mas há um propósito, um plano de Deus que está acima do teu plano terreno e daquilo que você pensa e imagina sobre a tua vida, porque a palavra de Deus diz: os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, e o caminho de Deus mais alto do que os nossos também. Então, que eu quero te encorajar nessa tarde a te fazer um convite, a você mudar a sua oração. Ao invés de você orar pelas suas necessidades, ore pelo propósito e pelo plano de Deus na tua vida, para que seja feita a vontade de Deus na tua vida. E se você buscar a vontade de Deus, todas as coisas vai ser acrescentada. Amém? Que Deus abençoe, que você tenha uma tarde abençoada na paz do Senhor Jesus, em o nome de Jesus.